dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Quer dizer, prenderam ele, tomaram ele à força, pegaram ele à força. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Para finalizar, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Espírito Santo está aqui mais uma vez lida a sua palavra. Pedimos encarecidamente ao Senhor para compartilhar conosco os segredos do Senhor, que sejam revelados nesta noite, na medida, papai, da necessidade de todos nós, e que ao final, meu Deus, nós possamos crescer um pouquinho em graça e em conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Peço perdão pelos meus inúmeros pecados. Coloque a minha mente, a minha boca e o meu coração na dispensação do Senhor, para o Senhor fazer do jeitinho que o Senhor programou para este dia. Amém? Graças a Deus. Amém? Os discípulos não queriam se envolver com serviços comuns, da igreja. Eles queriam voltar suas atenções tão somente para a oração e o estudo da palavra, que era o sobrenatural da igreja. E eu imagino a surpresa dos discípulos quando descobriram que na igreja não tem nada de serviço comum, nada é comum, ao ponto de que aqueles que foram eleitos, nomeados, aclamados, ungidos, consagrados, separados, ordenados para fazer serviços comuns, no pacote daquilo que parecia ser comum, agora a notícia que chega até os discípulos é que, na verdade, no exercício do comum, o resultado era prodígios. Prodígios. Pastor, não entendi. Sim, é isso mesmo. Claro, simples desse jeito. Não tem nada comum na igreja. Não parece ser muito comum entregar a cesta básica para a viúva, sim ou não? Mas como era um propósito da igreja, o Espírito Santo não se limitou na vida dos diáconos a habilitá-los só para entregar cesta. Começa a aplicação. Sabe esse negócio de querer entrar direto no sobrenatural, achando que não precisa passar por isso que é comum? Ei, não tem nada comum. Na igreja não tem nada comum. O mais simples a fazer, a mais simples tarefa, atividade realizada para a igreja, na igreja, que vai muito além do templo, é extraordinário. É porque não tem como, cheio do Espírito Santo, realizar algo comum, de forma comum. Então, a diaconia, na verdade, ela só é uma porta. Ela só é uma porta para que pessoas simples começam a viver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus. E aí lá vai eu com os meus testemunhos.
Teve uma cruzada na Avenida Palmas, Brasil, Sul. Na verdade foram muitas, mas essa é uma. O irmão Wilton estava bem envolvido também naquela época, talvez até lembre. Foi uma que o pregador, que vai muito lá com seu pai, isso, Ari Teodoro, Arli, ele estava com a roupa do exército até, ele pregou com a roupa do exército. Tem alguns irmãos aqui que, né? Aí colocou umas lonas lá e tal. E aí na hora do apelo, eu estava ali na condição de diácono. E era uma cruzada de alto nível. Na hora do apelo, aconteceram muitos milagres ali, as pessoas tombaram naquela lona, foi um negócio. Aí na hora do apelo, houve aquela movimentação dos obreiros mais conhecidos ali, que estavam escalados para trabalhar, fazer ali, tentar levar alguém para frente, né? E eu estava naquela condição assim, eu não me considero obreiro, sabe quando você não reconhece sua identidade ainda? Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Rapaz, Deus falou, mas eu ainda não... Aí eu pensei, eu vou me distanciar então da multidão. E pensei comigo, Senhor, eu não vou aqui procurar alguém para eu convidar para ser crente no meio da multidão. Eu vou lá para a rotatória. Então, eu estava próximo dos fundos ali da congregação matriz. Eu lembrei disso agora aqui, eu não vou deixar de falar de jeito nenhum. E a multidão estava concentrada ali na avenida. Eu fui lá para aquela rotatória, a primeira rotatória daquele lado, que não tinha ali, o evento não alcançava ali. E eu fui andando e eu falei, Espírito Santo, me dá um sinal de que esse negócio é sério mesmo na minha vida. Me leva até uma pessoa. Eu encontrei com um homem, no escuro, debaixo de uma daquelas árvores, com a bicicleta lá. Eu fui lá, aproximei dele e falei, o senhor quer aceitar Jesus Cristo? Ele disse assim, aí ele contou aquela história assim, né? E tal, eu estou desacreditado, ppp, fiz um voto com Deus, que se realmente, eu e ele desacreditado, né? Se realmente o senhor tivesse um negócio comigo, o senhor enviar um obreiro, um vaso de honra, para vir aqui onde eu estou. Então, não parece ser muito comum apenas ir distanciar da multidão na procura de alguém desgarrado para aceitar Jesus Cristo? Muito comum, não é? Não. Ali foi o extraordinário de Deus na minha vida. Resposta de Deus na minha vida é resposta de Deus na vida daquela pessoa. O encontro dos desacreditados. Não tem nada comum na obra de Deus. Porque é aquilo que é alicerçado em Deus, porque ele diz que é a rocha, que é a base. Aquilo que tem Deus como cabeça. Pode ser comum, irmãos? Tem como ser comum? Tem um texto bíblico que diz, né, não despreze as coisas pequenas, não é? As coisas... O extraordinário de Deus na diaconia é porque vem de forma muito pequena, pegar uma cesta e levar para a viúva. Mas o que acontece com um deles? Nós vamos estudar mais, mas aqui a personagem é Estevão. Começa assim, ó. E Estevão, cheio de fé. E nós estudamos aqui. Quando uma pessoa está cheia de fé, ele tem fé para escapar da espada. E ele tem fé para morrer pela espada. E nós vamos entender isso na vida de Estevão. Porque tem pessoas que dizem, eu tenho fé, mas eu sou um homem de fé. Inclusive Deus me deu escape ontem. Mas eu tenho fé, e se Deus não me der escape, eu vou enfrentar a morte. Quem está cheio de fé, tem fé para escapar da espada, na mesma medida que tem fé para tombar pelo fio da espada. E agora o menino separado, o senhor separado, o jovem, o adolescente separado para a diaconia, serviços comuns, agora é apresentado cheio de fé. Presta atenção aqui. Não tem relato de que ele foi promovido para outro cargo ministerial.
Não tem relato de que alguém reconheceu uma virtude diferente nele e diz: agora você é presbítero, agora você é pastor, agora você é missionário, agora você é bispo, agora você é apóstolo. Não, não. Na condição de diácono, na condição de serviçal, na condição de servo. Agora, cheio de fé e de poder. Pensa comigo, para eu limpar a igreja do Senhor Jesus Cristo, não tem como eu limpar a igreja, eu vou dar um exemplo, limpar o templo. Não tem como eu limpar o templo e limpando esse templo, eu não me tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, de poder. Não, pastor, isso aí é para quem fica de joelho nas vigílias, isso é para quem fica pregando, é para quem tem chamado só para orar e pregar e ler a Bíblia e ministrar em seminários. Não tem como ser o porteiro da igreja e não se ver tomado no exercício ali da diaconia, na portaria. Não tem como nessa caminhada não ficar cheio do poder de Deus. Um dia eu me atrevi de ficar ali de porteiro. Eu saí, eu e minha esposa, corremos para lá. Foi alguém que nos deu uma dica aqui. Falou: pastor, o senhor fica aqui. O senhor podia sair um dia mais cedo aqui, deixar alguém terminar e ficar ali na porta para cumprimentar as pessoas pelo menos na saída. E eu e minha esposa fomos. Estamos negligentes com isso, né? Fomos. Pois lá na saída, passou um, passou dois, passou três, passou quatro, pegou na minha mão, pegou, paz do Senhor. Naquela época podia, né, pegar firme. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. De repente, paz do Senhor, e alguém caiu. Ali. E manifestou os demônios, e nós oramos, e a pessoa foi liberta, e foi curada, e tal. Eu não estava no altar, eu estava na portaria, eu era porteiro da igreja. Vamos pensar um pouco. Foi chamado para um serviço que parece ser um serviço assim, de menos importância, entregar cesta. Agora ele comparece cheio de fé, cheio de poder, e fazia prodígios e grandes, não eram sinais, não era assim, fazia sinais, e grandes sinais entre o povo. Essa é a diaconia na igreja de Jesus. Essa é a diaconia na igreja de Jesus. Não é na igreja primitiva, na igreja secundária, na igreja terciária. Não, é na igreja de Jesus. Una. Que não sofre alteração, imutável. O tempo não pode provocar nela nenhum tipo de... De vez em quando você escuta alguém dizer: não, os tempos são outros. Os tempos para a igreja, os tempos não são outros. A igreja é comandada por aquele que é Senhor do tempo. Quando ele criou a igreja, ele não deixou a igreja com a necessidade de passar, de sofrer metamorfose de acordo com o tempo. Tudo que ele faz perfeito. Tudo que ele institui perfeitamente, sem precisar de reparo, de ajuste. Agora, querer viver um avanço do mundo dentro da igreja, dizendo que está dando uma forcinha para a igreja, não. Então, na igreja de Jesus, o diácono, quem exercia a diaconia, estava nessas condições aqui. E aí o que aconteceu? Meus irmãos, não tem como alguém estar na presença do Senhor, não tem como alguém estar cheio da presença de Deus e ele ter comunhão com o mundo, e ele ter sintonia, né? Aqui mesmo eu já fiz gabinete com pessoas que dizem assim: eu tenho poucas amizades, eu sofro muito com isso, pastor. Eu não consigo ter assim essa... Aí eu pergunto: mas e aí, como é que... Não tem... Meu filho, minha filha, na vida que eu, como seu sacerdote,
pastor sobre a sua vida, te conheço, você nunca terá essas amizades assim como... Não tem como. Não, pastor, pior é isso, é que as pessoas me odeiam de graça. Sim, graças a Deus por isso. O que aconteceu com Estevão? Enquanto ele começou a realizar prodígios e maravilhas, foi constituído contra ele um montão de inimigos. Agora, interessante, observe o que aconteceu. Isso aqui é libertador demais para mim e para você. Os inimigos de morte de Estevão saíram das denominações religiosas. Porque quem é que enfrenta a igreja? As denominações religiosas. Onde é que estão instalados os inimigos da igreja? Dentro das denominações religiosas. Você não tem que ir por denominação. Nós aprendemos aqui já um montão de, como é que eu vou dizer, de referências para nós sabermos se é a igreja de Jesus ou se é apenas uma denominação religiosa. Sabe quem foi que levantou contra Estevão? E levantaram-se alguns que eram do inferno instalado. Não. E levantaram alguns que eram dos centros de macumbaria. Não. Mas está escrito, na verdade está escrito assim, ó, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga. Aí tem as denominações, né? Aí segue as denominações, mas todos voltados para a igreja. Tem um templo, tem um culto, tem uma liturgia, tem uma Bíblia fechada ou às vezes aberta no Salmo de número 91 ou no de 23. Tem as roupas, Tem tudo. Só não admite alguém cheio do Espírito Santo. Só não tem comunhão com o mundo. Não, transita bem com o mundo. Mas você quer ver essas sinagogas ter dificuldade? É com alguém cheio do Espírito Santo. Com o mundo, alianças políticas, alianças com feitiçaria, alianças com carnaval gospel, carnaval santo, festa junina santa, gospel, tem esse tipo de coisa, está lá, e passa tudo muito bem, mas se chegar alguém cheio do Espírito Santo, te mandaram abraço de flor. Boate, gospel. Não, mas não tem esse nome. Só tem um modelo. Só funciona. Manda lá o arquiteto lá. Projeto aqui igual, mas coloca lá fora, sinagoga dos libertos. E isso vai funcionar cheinho de gente, vai funcionar muito bem. Vai ter de tudo lá. Mas você quer ver o negócio bagunçar? Você quer ver a fúria manifestar? Pisa alguém por ali, cheio do Espírito Santo. Quem levantou contra Estevão? Alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Vocês estão observando que não mudou nada? Quem está acompanhando aí que é a mesma coisa hoje?
Normalmente as pessoas que saem da igreja, saem porque receberam instrução, porque receberam a demonstração, porque receberam palavras que confrontou, e elas não saem, olha aqui, elas não saem diretamente para o mundo. Elas não saem de forma direta para o mundo. Todos aqueles que deixam a igreja de Jesus, antes de ir definitivo para o mundo, eles passam por uma sinagoga. E aí, irmão, o que foi? Não, agora eu estou lá. Agora eu estou lá na igreja tal. Mas na igreja de Jesus, que você estava, sim. Não, mas lá eu não me adaptei, não. Ué, se lá é a igreja de Jesus, ela é igualzinha a que você estava aí. Porque só é uma. Como é que você estava aqui, não adaptou? Aí você está ali na sinagoga dos libertos e diz que agora você se encontrou. Esse povo levantou contra Estevão. A igreja dos dias de Estevão, que vocês vão ver ao final, foi a igreja dos dias de Estevão. A igreja dos dias de Estevão, não estou falando da igreja de Jesus, não. Foi que matou a Estevão. Aí começou o quê? O que muda? E aqui, meus irmãos, começa a apertar um pouco, e eu vou continuar lendo a Bíblia. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O Espírito aqui com a inicial maiúscula. Então não era um Estevão que falava, olha para cá, não era um Estevão que defendia a igreja, a sua igreja, a igreja de Jesus, não era um Estevão que defendia com o que ele pensava. Não era um Estevão que defendia a igreja que ele servia, que ele era diácono nela, ele não defendia com as suas ideias. Porque hoje, meu irmão, você vai falar sobre a igreja, um irmão diz assim, agora, meu modo de pensar, minha forma de pensar, a minha ideia acerca da igreja, aí esses argumentos, irmão, ó, o diabo chega cirando em cima desse obreiro, dessa obreira, desse discípulo. Estevão não falou do que ele pensava, da ideia dele. Nós vivemos uma igreja que tenta fundamentar seus argumentos em ideologias. O que é ideologia, meu irmão? É apenas uma ideia, via de regra, afastada de fatos, afastada da realidade. Porque uma coisa é realidade, outra coisa é ideia. Hoje, inclusive, os senhores sabem o que tem sido feito. Eu estou insistindo com essas coisas aqui, irmãos. Porque aqui é igreja, é lugar de libertação. Tem pessoas que dizem o seguinte, isso aqui é um cachorro. Não, irmão, isso aqui é um copo com água. Não, é a sua forma de ver. Eu estou vendo um cachorro. É um direito meu de ver um cachorro. Aí agora, ele chega para você e diz, isso aqui é um cachorro. Você diz, não, aí, você é preconceituoso. Você não quer ver o cachorro que eu estou vendo. Você é preconceituoso. É homem. Não, não é mulher. Não, é homem. Não é mulher. Não, você é preconceituoso. O fato, a natureza, tudo, homem. Alguém diz, eu estou vendo uma mulher. E aí ele quer que a ideia dele, é a forma que eu vejo. Ei, o obreiro de Jesus, ele não tem uma forma de ver. Ele não tem uma forma de pensar. Não é isso não, irmão. Ele não tem essa liberdade não. Olha, qual é a oração de todo crente que tem juízo? Leve a minha mente, o meu entendimento cativo ao Senhor. E Deus não vai te enganar com filosofias vãs. É a recomendação de Paulo para Timóteo, né? Não se envolva, não se embarace com filosofias vãs. Porque naquele tempo já tinha também as pessoas cheias de ideias. Aí agora alguém, irmã, diz que eu não posso beber isso aqui, porque se eu beber, na verdade, eu estou bebendo o sangue de um cachorro. Irmão, não é cachorro. Não, eu vejo como cachorro. E se eu falar que não é cachorro, eu vou lhe processar, porque você é preconceituoso. Irmão, que dia que isso aqui vai virar um cachorro?
Cancela, acabou, é inimigo mortal. Ei, aí você fica chateado, fulano me cancelou. Ei, cancelaram aqui Estevão das redes sociais e ainda cancelaram o CPF dele. Que agora a linguagem, quando mata alguém, não é essa? Cancelou o CPF. Sim, irmão, sim. Aí você fica chateado porque te cancelou só da rede social. Só porque te tirou do ciclo de amizade, você já ficou contrariado. Se sentiu no prejuízo. Estevão foi muito além de ser cancelado na rede social, irmão. Essa história aqui termina com aquela igreja, aqueles crentes matando ele a pedra. Sabe como? Fizeram um julgamento dentro da igreja. A partir de que o sacerdote comprou 2 testemunhas. Porque na lei de Moisés estava escrito, basta que 2 testemunhas diga que você fez um erro e está valendo. Aí o texto, vocês ouviram eu lendo aqui, compraram 2 testemunhas. Irmãos, isso não mudou. Está do mesmo jeitinho hoje. Alguém chega de fulano, olha a forma de comprar hoje. Eu chego e falo uma narrativa bem maldosa, bem elaborada, mas bem maldosa, contra o Alex para o irmão aqui, neófito. Você não é neófito não, porque quem está aqui vai ter que me ajudar aqui. Aí, a mesma pessoa, eu também chego aqui nesse irmão, bem, e explico para ele uma narrativa bem terrível acerca do irmão Alex, do presbítero. Agora eu vou para a reunião de obreiro e digo, e inicio a fala de condenação e acusação contra o Alex. E aí agora tem 2 testemunhas para dizer a verdade. E pronto. Irmão, acontece a mesma coisa hoje. Está cheio de gente lançado fora a partir de negociatas. Pessoas que não gostam de alguém, articulam com mais alguém, criam um complô contra alguém e está cancelado. Essa não é a igreja de Jesus. Essa é da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos. E essa não tem parte com Deus. Essa não vai para o céu. Mas é sinagoga de Satanás, verdade. Então é a mesma, não mudou nada, é o mesmo princípio. Então, meus irmãos, só que aqui nós vimos uma coisa diferente. Quando todos esses doutores de todas essas sinagogas começaram a falar de ideias, trouxeram as suas ideologias, o seu jeito de pensar, a sua forma de compreender a lei de Moisés filosoficamente, Estevão falava a palavra viva. E aqui a conclusão muito simples é que aquela multidão de doutores não puderam persuadir, não puderam argumentar contra Estevão. Observe uma coisa. E não podiam resistir à sabedoria. Se eu sou um comissionado de Deus, eu não posso exercer o meu ofício com base na esperteza. Nós já aprendemos que esperteza tem procedência maligna. E eu também não posso limitar a minha atuação ao conhecimento, que é esse adquirido a partir da leitura, do estudo das leis naturais. O que fez, e eu não estou fazendo apologia aqui a ficar sem estudar, pelo amor de Deus. Eu estou querendo só frisar aqui que o que fez Estevão sobressair no embate de discussão não foi esperteza nem conhecimento, foi a sabedoria. Aquilo que Tiago disse que é só ele que tem e ele dá para aqueles que pedem. Tem hora que a esperteza dá certo. Eu conheço muita gente que está vivendo muito bem, te dando rasteira e sobressaindo com a esperteza. Provérbios que vai tombar cedo. O esperto, está lá em Deuteronômio, no capítulo 28, do 14 a seguir, porque nós só lemos os primeiros 14 ali, né? Mas do 14 a seguir, lá vai dizer o seguinte: o esperto é aquele que faz só na malandragem. Mas lá está dizendo o seguinte, ó:
Olha o que está dizendo lá. Ele vai casar com a mulher, mas outro homem vai dormir com ela. Ele vai edificar uma casa e outra família vai habitar lá. O fruto da esperteza não vai trazer nenhum benefício para o esperto. A inteligência, por vezes, te leva até certo ponto da discussão. Mas o que faz o servo do Deus Altíssimo sobressair é a sabedoria. E isso não está no livro comum. Isso ninguém, além do Espírito Santo, não pôde positivar, escrever, anotar. E isso não está no alcance de qualquer um, não. Só está para aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo. Aí o que aconteceu aqui? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Gente, imagina. Estava muito recente a história de que tinha alguém numa determinada situação e trouxeram uma encruzilhada para aquele alguém. A lei estava escrito: se alguém for flagrado em adultério, deve morrer apedrejado. A hipocrisia era toda em torno da lei. Publicamente todos tinham que bater continência para a lei, embora no secreto não havia nada disso. Mas foi tudo publicamente. Aí alguém agora traz uma mulher que, segundo as muitas testemunhas, que só bastavam duas, coloca diante desse senhor, não é? Como uma armadilha, e diz para ele: o que nós vamos fazer com essa mulher? Ela foi flagrada em adultério. E a pergunta tinha duas possibilidades apenas. Uma era o indivíduo dizer: pela lei, mate. Aí vinha o contraponto: mas você não é o amor? Você não disse que veio para pregar o amor? Ou ele dizer, segunda e última possibilidade, a outra é ele dizer: não mate, tenha compaixão. E aí eu dizer: pronto, pegamos ele em contradição, porque ele disse que veio cumprir a lei de Moisés. Olha que armadilha. Olha que armadilha, irmão. Tudo organizadinho. Pergunta capciosa. Não se quer uma resposta. Não se busca uma resposta. Busca que a pessoa se autocondene. Só, meu irmão, que lá não tinha esperto. E nem tinha alguém preso a conhecimento. Tinha aquele que era a própria sabedoria em pessoa. Disse assim: nenhuma e nem outra, né, das possibilidades reais, existentes, possíveis. Disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmão, como é que sai de um negócio desse? Sabedoria de Deus. Não tem encruzilhada para quem tem sabedoria de Deus. Tem um texto que diz assim: ó, nenhuma arma forjada, nada prevalecerá contra o Filho de Deus. Aí nós saímos de todo jeito, ó, tocando a vida, e de vez em quando um laço nos pega. Mas está escrito que nada, olha como é que pode, está escrito, Deus não está cumprindo a palavra dele. Nenhuma arma forjada, nenhum laço vai prevalecer contra o Filho de Deus no exercício da sabedoria. Tem que ver o laço de longe, irmão. Você tem que... Quem está ligado nos céus, percebe, capta, vê de trás do monte. Então, meus irmãos, essa marca, ela tem que ser resgatada. Eu e o senhor, a senhora, nós temos que estar prontos para defender a nossa fé pelo Espírito Santo.
Paulo vai dizer, olha, não precisa de muita conversa. É checkmate. Né? Vamos adiante. Subornaram uns para que dissessem, tem muita semelhança na história de Estevão com a história de Jesus, claro, semelhança no julgamento, semelhança, né, no ódio que nasceu dos próprios irmãos, e ele arremata a caminhada dele também imitando a Jesus Cristo, né, que lá ao final vai pedir perdão, né, Senhor, perdoe, né, porque eles não sabem o que fazem. A mesma coisa que estava anotado, que chegou até ele acerca de Jesus Cristo. Mas aqui, ó, não é novidade, irmão, ter testemunhas sendo compradas para prejudicar a crente. Jesus, né, foi pago testemunhas contra ele. Depois que Jesus ressuscitou, foi pago testemunhas para dizer que Jesus, o corpo dele tinha sido roubado. Então isso ocorre assim, né? Mas vamos para frente, vamos caminhar mais um pouco. Aí, depois de tudo isso, que arquitetaram esse julgamento, né, esse julgamento falso, né, esse processo aí falsificado para que resultasse na condenação de Estevão, vai dizer o seguinte: então todos os que estavam assentados no conselho, veja bem, Estevão estava sendo julgado, diante do conselho, fixando os olhos nele Estevão, viram o seu rosto como de um anjo. Como é que pode alguém chamado para entregar a cesta básica viver num nível de ter o rosto resplandecente? Face como de anjo aqui é aquela face lá de Moisés, de Êxodo capítulo 34. Nós vamos estudar um pouquinho agora, 5 minutinhos. O que é esse rosto resplandecente? O irmão Eduardo aqui gravando, o presbítero Eduardo gravando o discipulado, ele falou alguma coisa interessantíssima e que faz muito sentido e se torna muito claro com essa passagem, com essa situação aqui. Quando uma pessoa se converte, qual é o fenômeno que ocorre? Ele e Deus fundem-se. As duas matérias tornam em uma só. Isso eu sabia de muito tempo. Mas o presbítero Eduardo trouxe um elemento, uma informação a mais, muito importante. Aí ele diz o seguinte: quando uma matéria finita e limitada, né, se incorpora, porque o texto está dizendo, é eu em vós e vós em mim, é eu em você e você em mim. Então, né, agora você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Agora a minha estrutura física e a sua estrutura física agora se misturam. Aí ele falou aqui no discipulado, e eu falei para vocês assistirem o discipulado, ó, eu estava aqui na condição de professor, mas na verdade, isso na minha cabeça, né? Mas na verdade eu estava aqui mesmo, era como aluno. Aí vem assim a informação. Agora, quando o infinito toca no finito, o que sobressai? Quem pegou? Eles não viam a cara de Estevão. Eles viam o infinito, o ilimitado, reluzindo na face de Estevão. Agora achei interessante, Estevão não via. Aí eu fiquei pensando, mas Estevão não se dava conta. Ele estava ali discutindo e tal, como um simples ser humano, né? Eu sou apenas um diácono. Eu sou apenas um entregador de cesta para a viúva. Aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu gosto de perder um dia, né? Perder, né? Um dia no detalhe, né? Rapaz, esse resplandecer, o que está na minha face, eu não consigo ver, né?
Mas quem convive comigo tem que ver. Aí sim eu sou portador. Aí faz sentido quando a gente fala aqui que agora nós somos a arca, aquele que transporta Deus. A arca não viu o que estava dentro dela, mas estava dentro dela a presença de Deus. Aí eu fui pensando, quem mais? Aí o Senhor me levou para o texto de Moisés. Eu sei que ali tem muitos mistérios. Eu não tive a compreensão. Mas pense a cena comigo. Êxodo 34, Moisés sobe no monte. E lá no monte, a Bíblia diz que ele fica 40 dias e 40 noites. Quantos dias? E lá diz mais, que durante esses 40 dias e 40 noites, disse assim, ó, não comeu nada e não bebeu nada. Está escrito, eu destaquei isso. Porque hoje tem um jejum parcial. Aonde? Ué, se eu já não posso mais ficar sem beber água, eu entrego o jejum. Nós criamos o jejum parcial. O que é o jejum parcial? Tira isso, mas não tira aquilo. Mas eu entendi. Porque agora, irmão, o infinito apoderou-se de Moisés de tal maneira que o finito desapareceu. E o finito, que está alimentado pelo infinito, ele vai ter sede e fome? Pode alguém estar cheio de Deus e ter fome? De arroz, de feijão? Pode alguém estar, oh meu Deus, pode alguém estar tomado por Deus, pela fonte de água viva, e necessitar de um copo de água? Pastor, quando eu estou com 2 minutos de jejum, me dá uma sede, uma fome. Será que nesse jejum, então, houve uma fusão entre eu e Deus? Se eu sigo com 1 hora, eu não consigo sentir o cheiro de nada, de uma cebola fritando? Será que os meus sentidos ainda estão assim, tão ligados mesmo no arroz e no feijão? Será se o infinito está mesmo em mim, assim, ao ponto de me tomar? Usa aí, o microfone aí. Isso é forte, né? Porque, bem claramente falando isso aí, é impossível a gente estar fundido com Deus e interessar com as coisas do mundano, né? Se tiver uma inclinação da carne, já está com algum defeito de fabricação. 40 dias e 40 noites. Moisés, Jesus também ficou. Mas Jesus, alguém vai dizer, não, mas foi Jesus. Não estou estimulando ninguém a ficar 40 dias sem comer e sem beber. Eu estou dizendo dessas coisas que nós vamos criando, gente. Agora vamos criar o parcial. Aí, esses dias alguém falou para mim assim, eu fiz um jejum de 24 horas, a base só de uva. Irmão, joga uva em mim para vocês verem o que eu faço. Eu fiquei 1 semana. E tem umas agora sem semente. Não tem uma sem semente? Gostosa. Quando a Riva compra, a dona Riva compra, perdão, viu, dona Riva? Quando a dona Riva compra, que eu chego cansado depois do culto, assim, depois de algumas horas ali, aí eu penso, eu chego lá em casa, tomar um banho e dormir. Mas eu vejo, ela vem numa caixinha assim, né? Eu não consigo mais não, irmão. Eu só vou dormir depois que acabar aquilo, é bom demais. Ei, jejum à base de uva. Uma irmã me pediu a chave do templo. Pastor, eu vou ficar 3 dias lá na igreja, no jejum. Aí eu pensei, eu vou lá fiscalizar, porque vai que morre, né? Vai que ela não, né? Porque às vezes a pessoa está doidão, né? Apertado demais, e faz, como é que faz? Sacrifício de tolo, né? Aí eu fui vistoriar uma estrutura lá na mesa, uva, não sei o que e tal. E aí, irmã? Rapaz, a unção aí está grande, viu? Quando Moisés desce do monte, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, o povo tem dificuldade de olhar na cara dele.
E ele transitava normalmente, sem entender, começou a discursar: olha, eu recebi os mandamentos, desce com as 2 pedras, né? Eita, aí, olha, o grandão me entregou tudo, o norte da vida, a forma de viver em paz, ter relacionamento com ele, e o povo com dificuldade de olhar. Pensa você, pertinho de um farol desses carros modernos aí, de luz alta. Aí Arão, né, os mais chegados, primeiro o povo teve medo, lá está dizendo que o povo teve medo. Nós estamos tão assim, nós não temos costume nenhum com esse relacionamento, que o povo teve medo. O povo teve medo. Alguém ainda está comigo? Eu estou caminhando para o final. Nós temos que valorizar esses minutos aqui, irmãos. É uma vez por semana. É uma vez só por semana. Aí, irmãos, alguém vai lá e fala aí, coloca um véu, posso falar assim? Coloca um véu na face de Moisés para nós nos relacionarmos. Agora pense comigo, não era colocar um véu, irmãos? Não era colocar um véu, a saída não era colocar um véu, a saída era eu também começar a reluzir. A saída era o outro também começar a reluzir. Mas não, eu continuo no meu estado. E você que está cheio da presença, que tem que usar esse seu jeito para nós nos relacionarmos. Ô, meus irmãos. Hoje, aquele que busca, ele é cancelado. Eu gostei do termo. Aquele que busca, aquele que fica chamando da vigília, aquele que fica recitando versículo, aquele que fica querendo ir numa oração, aquele que quer ir mais perto lá do doente, tem sempre alguém falando para ele: calma, rapaz, não coloca a mão não. Está escrito na Bíblia que, né, que não deve precipitar com a mão sobre o enfermo. Aí busca alguns artifícios, e aí hoje fica todo mundo assim fazendo aquela obra, assim, sabe? Não é colocar, não é cobrir a face do que está reluzindo. É eu encorajar e falar assim: Moisés, como é que foi isso? Olha, eu compareci diante de Deus. E lá eu cheguei mesmo, e cheguei perto, sabendo que ele podia me matar, mas eu queria estar perto, e eu fiquei perto, e eu nem vi passar. Mas quando eu desci aqui, que eu olhei no relógio, e olhei o calendário, eu descobri que eu tinha ficado 40 dias lá. E lá ele conversou comigo, e a voz dele está cravada aqui em mim, o calor dele, a presença dele, o cheiro dele está impregnado em mim. E alguém dizer: onde foi? Como foi? Qual é o caminho? Aquele monte ali, é. E as pessoas começaram a fazer fila e dá um jeito de querer subir também. Mas não, cobre a face. Eu não posso te ver, eu não posso habitar com você, conviver com você nessa espiritualidade. Diminui aí um pouco o farol. Olha o que fizeram com Estevão. Está brilhando demais, vamos apagar esse farol. Pega umas pedras aí, vamos apagar agora. Como é que desliga o farol? Pedra, né? Pá, 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 pá. Quem está comigo? Agora está toda lá, só anda com o pastor. Olha ele lá, só fica lá agora querendo pregar. Olha lá, agora está vindo. Você viu, fulano está vindo até de gravata agora. Nem é diácono, nem é nada. Ô, meus irmãos, deixa brilhar e procura saber o que ele fez, o que ela fez, qual foi o caminho que ela foi, que voltou reluzindo. E procure também, isso não é inveja. Isso não é inveja. Então, todos os que estavam assentados, todos,
sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Esse dia alguém me disse, olha, eu estava conversando com a irmã, aí nós começamos a engrossar a conversa, e eu vi o demônio na cara dela. Não tinha que ver, não era o reluzir de Deus? Não era dois crentes num diálogo, ainda que o negócio de algum lado tinha que brilhar. Eu vi o demônio. Ué? Não é a igreja de Jesus, não. Não pertence à igreja de Jesus, não. A face dos discípulos de Jesus é reluzente. Por que nós não damos conta disso? Por que nós não contemplamos, não vemos isso? Porque não é para nós. Alguém disse, nós temos que sentir. Nós temos que ter convicção de que Ele está em nós. Mas esse reluzir é para testemunho. Mas entenda uma coisa, vai provocar muita ira. Vai fazer muitas pessoas ringir os dentes. Nós estávamos num culto, e uma criança, a mãe estava cantando, e uma criança ficava, enquanto a mãe cantava, eu contei isso aqui para algumas pessoas esses dias, uma criança assim, ó, a mãe cantava muito na igreja, quando ela ia cantar, a menina pequena, 7, 8 anos, acho que menos, não sei, já tinha juízo, ela gostava de ficar, assim, pegava na saia da mãe enquanto ela cantava, e ela ficava fazendo uma movimentação assim, muito bonita, inclusive, como que adorando a Deus naquele ritmo, né? Não era bem uma dança, não, mas a criança fazia aquele movimento. Aí o Senhor falou comigo, essa manifestação aí é diabólica, é para tirar a atenção das pessoas para o louvor e chamar a atenção para a pessoa dela, da criança, um demônio na criança. E eu não contei conversa, me levantei e me dirigi, enquanto a mãe cantava. Quando a criança me viu aproximar, ela fixou os olhos de mim, fez uma cara feia, cravou assim, ó, apertou os dentes, que o dente quebrou, que caiu lá perto de mim, um pedaço do dente. Jesus chegava em silêncio nos lugares e os demônios diziam assim, ei, por que nós temos, que conversa é essa? Por que o senhor veio? Não é chegada. Não. O que aqueles demônios viam? Era o reluzir, o resplendor, que tem que ser uma marca na vida de todo cristão, dos integrantes da igreja de Jesus. A mulher vai ser respeitada pelos homens, porque onde há o reluzir, não tem espaço para a sensualidade, nos olhos, no falar. Os homens, né? Os homens terão livre acesso na sociedade, com pessoas de toda a natureza, os homens de Deus. Por quê? Porque a face dele não vai ter espaço para hipocrisia, para sensualidade também, para cobiça. É o resplendor da glória de Deus na face. Essa é a igreja de Jesus. Isso aconteceu com um diácono, que foi separado só para entregar cestas básicas. E hoje nós somos pastores, bispos, apóstolos, isso e tal, e sumo, e supra aí. A igreja de Jesus, como é que nós estamos? Nós estamos mesmo na igreja de Jesus? Eu sou um discípulo mesmo dessa igreja maravilhosa, poderosa, cheia de virtude? Não tenho resposta, não vou fazer esse julgamento, mas eu tenho uma instrução divina. Se ele marcou para falar essas coisas para nós, ele conta conosco como discípulos dele. Ele jamais nos reuniria apenas para falar isso para nós e nos descartar. Ele conta com você. Ele conta comigo. E nós vamos nos aliar ao Espírito Santo.
O sábado que vai anteceder, vamos ficar de pé e orar. O sábado que vai anteceder a Santa Ceia, nós vamos ter aqui, depois do culto da juventude, programação da juventude, nós vamos aqui estar orando juntos. Nessa oração, o nosso foco vai ser buscar o batismo com o Espírito Santo. Né? Nós temos que conversar, a gente fazer esse formato, tá? Eu vou te ligar para nós nos encontrarmos. Nós vamos orar. Os que já são batizados, vai buscar de joelho aqui conosco o poder de Deus. A manifestação desse batismo. Quantas vezes nós vamos fazer isso, pastor? Meus irmãos, nós vamos fazer isso aí até... O Moisés não ficou 40 dias consecutivos? Por que eu estou falando isso? É porque tem uns que ele pensa que vai vir numa vigília, né? Vai ficar aqui 1 hora de joelho e quando levanta diz, senti nada e tal. Ei, varão, Moisés ficou 40 dias, sem comer e sem beber. Não é baratinho assim não, irmão. É salvo pela graça, mas a virtude, o poder, a graça que manifesta em nós, a virtude, o dinamos, a dinamite celestial, isso tem um tempo de caminhada, de dedicação e de querer. Pastor, eu já fui em 2 vigílias e nada. Meu irmão, eu quero que seja 200 na sua vida. Eu vou buscar. Nós vamos estar aqui. Não sou batizado, vai vir buscar o batismo. Deus vai levantar alguém para impor a mão sobre a sua vida e você vai falar em mistério. Mas termina por aí, nem se iluda que você vai ser batizado e pronto. Não, irmão. É uma caminhada. E quando você achar que está pesado, é só você lembrar, eu já almocei hoje, já jantei e tal, tomei café, e Moisés que ficou 40 dias sem comer e sem beber. Mas todos nós seremos cheios, porque nós lemos isso na palavra, e a palavra que diz, em poucos dias todos serão cheios, e Ele é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. Eu sei que é desafiador, para o dia de hoje falar essas coisas, mas eu já vi nesse altar aqui 18, 20 pessoas sendo batizadas numa manhã. Eu já vi a menina que desceu, a menina que era lá do Jalapão, pegou aqui para cantar, que é do Jalapão, pegou aqui para cantar um hino, aí começou a cantar um hino, desceu, tocou ali num rapaz, o rapaz foi batizado na hora, e as pessoas assustaram, porque fazia tempo que não via alguém ser batizado com o Espírito Santo. Depois disso, inaugurou aqui 18, 16, os retiros eram 10, 20, e cessou isso, e não podia ter cessado. Mas Deus ainda está nos despertando a tempo. Aqui tinha corredor de fogo, que tal? A loucura que nós fazíamos aqui. Corredor de fogo. Nós levantávamos as mãos assim, e quem passava pelo meio, hoje estão dando testemunhos fortes. Eu lembro do Sandoval. Sandoval entrou naquele negócio, um menino cheio de... Ali sabe Bíblia, todo cheio de coisa. Ele falou, vou entrar nesse trem bem para ver o que acontece. Entrou com um propósito. E Deus realizou na vida dele. Imagina, nós com corredor de fogo, câncer nos seios sendo queimado aqui, cirurgia para terça, e a pessoa entrar aqui na sexta com mala pronta para viajar no final de semana, para operar lá em Goiás e passar no corredor de fogo e falar, eu senti um arder dentro de mim. Aí antes de viajar, falar essas coisas para o médico sorrir e falar, vamos fazer um exame? Vamos, não tem mais tumor, não precisa mais viajar, perde a passagem. Está dando saudade, não está? Aqui, irmão, aqui, ó, nós vimos isso, todos nós. A irmã, eu sei que você está de pé, até esse dia nós fomos instruídos para não fazer isso, me perdoe, viu? Coloca o povo de pé e continua pregando. É um som do microfone, irmão. Mas já vamos orar. Aqui tinha uma mulher que, ela marcou a cirurgia para o dia seguinte, aqui nos hospitais, aqui, ó. E aí ela veio aqui, e nós colocamos ela no corredor de fogo.
Mas a nossa oração foi assim: Senhor, é só para o Senhor entrar com ela na cirurgia. Já é amanhã, não tem como, né? A nossa fé. Entra com ela, Senhor, para não acontecer coisas graves lá. Abriram a mulher. Exames que eu tive contato de Palmas e de Goiânia. 3 exames. Problema sério. Abriram a mulher e fecharam. Aí eu e a dona Riva ligamos: já pode fazer visita? Na verdade eu estou em casa, porque na verdade me cortaram e me costuraram, porque não tinha mais enfermidade. Meus ovários estavam perfeitos, como de uma criança. Aqui, irmão, aqui, de dia, a luz, né? Não é a luz do sol, não, a luz dessas lâmpadas aqui, adiante da nossa face. Mas nós poderíamos contar muitos outros, mas nós não vamos ficar aqui contando história. Nós vamos ver as coisas acontecer a partir de agora aqui. Mas sem buscar, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor não está propondo 40 dias e 40 noites para nós ficarmos sem comer. Eu fiquei distraído muito tempo, papai, na ideia de que a igreja primitiva era uma coisa e que nós éramos outra. Mas eu estou em choque, porque o Senhor me chamou para me conversar comigo e me explicar: ei, não tem história de igreja primitiva e outra igreja. É só uma igreja, o mesmo princípio, a mesma palavra, o mesmo Espírito Santo, o mesmo norte, o mesmo poder, a mesma virtude. Te mandar a banda lá abraçou. Meu Deus, faça de nós, papai, tiçãos de fogo. Faça de nós gravetos acesos nas tuas mãos. Faça de nós gravetos acesos, papai. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Nós não sabemos ainda como começar, mas nós vamos andando aqui, e o Senhor há de revelar, o Senhor há de nos dar as instruções, mas pelo Espírito Santo. Nós estamos cansados de falar, e a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. E cadê os sinais? Aleluia, aleluia. Meu Deus, criança colocou a mão na minha cabeça nesse lugar e eu fui curado, papai, instantaneamente. Marca, papai, a nossa caminhada. E que essa palavra possa desenvolver em nós, despertar em nós o interesse, papai, de sermos cheios de poder, cheios de autoridade dos céus. Pai amado, visita teus filhos, tuas filhas. Não nos deixe enganado como sinagoga dos libertos, como sinagoga dos alexandrinos. Não, nós queremos essa igreja do Deus vivo. Nós queremos ser igreja do Deus vivo. E é assim que nós oramos. E é assim que nós nos humilhamos nesta noite. E falamos: sim, papai, não interessa quantos dias serão. O que interessa é que nós vamos sim mergulhar em águas profundas na sua presença. Em nome de Jesus. Pai, cura os enfermos. Te apresentamos o nosso amado pastor. Temos recebido boas novas, mas ele mesmo disse que não é para nós baixarmos as armas. Portanto, meu Deus, não cesse, papai, de dispensar da sua infinita bondade e graça sobre o nosso pastor. Visita os demais irmãos e irmãs enfermos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, o consolo e o conforto do Deus Espírito Santo permaneça com a igreja hoje e sempre. Todos dizem amém. Está terminado essa etapa do culto. Retornaremos amanhã de manhã em oração nesse lugar, né? Oração quinta-feira à noite, oração todos os dias de manhã,
sábado, culto evangelístico, domingo, escola bíblica, enfim. É a nossa toada de sempre. Deus abençoe. Na próxima terça vamos falar um pouco sobre Filipe, o diácono Filipe.